Festa linda aqui realizada pela Federação, Sindicato dos Atletas e o Futebol Interior. Fala um pouco pra gente dessa festa. Eu acho que essa iniciativa do sindicato, do presidente Martorelli, do Arthur, do Elcio, do Futebol Interior, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, traz um reconhecimento ao interior de São Paulo. Traz um reconhecimento e uma gratidão a dirigentes, atletas, treinadores, médicos, torcedores desse fortíssimo futebol do interior de São Paulo. É o segundo ano dessa competição. Essa competição que aliás, para ser justo, os clubes começaram a amadurecer essa ideia durante 3, 4 anos. Quando a gente pensou em colocar ela em prática, veio a pandemia e não seria justo que a gente fizesse uma competição que ia delimitar a participação das equipes na segunda divisão e dar acesso primeiro, sem ter a plenitude do futebol sendo praticado. Equipes com dificuldade, se afastaram e era absolutamente compreensível. Quando passou, o assunto voltou em pauta e, como eu disse, é a segunda edição e mostrou o acerto da decisão. 2 vezes uma competição de alto nível, uma competição que começou a resgatar equipes tradicionais. Nós tivemos nas semifinais o Araçatuba, a Barbarense, o Nacional e o Paulista. 4 equipes tradicionais que já frequentaram a divisão maior de futebol de São Paulo. Isso mostra que a decisão foi acertada. Tivemos o acesso do União Barbarense e do Paulista. 2 equipes que têm uma história. O Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Isso me deixa feliz, isso me emociona. Ver clubes tradicionais, clubes que da minha época de dirigente de Taubaté, estão começando a se organizar para voltar e ocupar um lugar de destaque. Reinaldo, o acerto foi muito grande, criar uma outra divisão que foi a Bezinha e hoje já com a 4ª divisão, enfim, o futebol menor do interior. O futebol do interior de São Paulo, como eu já disse, é muito forte. A segunda divisão começou a ficar com uma quantidade muito grande de clubes e clubes muito diferentes. As propostas eram diferentes. Tinham clubes mais profissionais e clubes com uma proposta menos ousada. Porque é uma divisão que não tem rebaixamento, então você pode disputar ela com mais tranquilidade. Quando isso ficou muito evidente, os clubes acertadamente criaram a Série A4, criamos mais uma divisão na primeira divisão de futebol de São Paulo. Qualquer clube do A4 tem o direito, em disputando a Copa Paulista, de pleitear uma vaga numa competição nacional. Então é um salto muito grande e a distância ficou evidente nesses 2 anos de disputa. Ô Reinaldo, a Federação Paulista é aquela federação que causa inveja para o resto do Brasil todo. É assim na Federação Goiana, que não tem a questão de uma premiação, o calendário deixa os times na mão. Aqui você criou a Copa Paulista, a Federação, aqui você tem as 4 divisões, você tem a Bezinha, aí você vai para o Nordeste, o calendário é fraco, os salários são horríveis. E fica sempre aquela sensação, puxa, a melhor federação do Brasil, claro, ela vê defeitos e sempre procura melhorar. O que você tira de lição dessa A4 que vai melhorar ainda mais para o ano que vem? Primeiro, a gente na Federação Paulista de Futebol, a gente jamais se compara ou se olha para as outras divisões. São estados diferentes, realidades diferentes. E a nossa disputa é com a gente mesmo. A gente, em 2025, precisa ser melhor que a Federação Paulista de 2024. O que a gente pode melhorar este ano? Vai ter uma melhora natural. A Matonense foi muito mal esse ano. O mal que ela já tinha feito pela performance na Série A3, fez esse ano na Série A4. Então, o acesso dos clubes da Série B, com certeza, vai fazer uma A4 melhor, uma A4 mais disputada.
Nós temos que investir mais na qualificação da arbitragem, nós temos que investir mais nos gerentes de operação, nos diretores de jogo, no quadro de fiscais, na relação com a imprensa e principalmente no conforto e no relacionamento com o torcedor, que é o nosso público-alvo. E fazer cada vez mais qualificar os dirigentes, os executivos, os treinadores, os médicos, os físicos, para que eles possam oferecer aos atletas uma condição de treinamento melhor. Obrigado, Reinaldo. Reinaldo. A nota da divisão A4 e boa festa. Ano passado foi nota 10, esse ano foi nota 7. Por quê? Porque o Amatonense destoou muito, fez um campeonato muito ruim. O mesmo Amatonense que fez com que a 3 ano passado tivesse uma nota 7. Obrigado, Reinaldo. Reinaldo, acabou a Série A4 agora, tem a segundona e o futebol de base. Fala pra gente como que tá o futebol de base aqui na região paulista que vocês comandam. Começamos com novidades, o Sub-20 agora tem a Série A e a Série B, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 17 a todo vapor, algumas já começaram, outros por iniciar, e focar muito nesse experimento novo que é essa divisão do Sub-20, para que a gente tenha jogos com equipes de melhor nível e a gente possa dar uma minutagem, uma qualidade de jogo melhor para esses jovens atletas. Reinaldo, chegou à final desse campeonato, Série A4, a Barbarense e também a cidade de Jundiaí, que levaram um público espetacular. Tudo isto, o que significa para vocês que comandam o futebol paulista? Santa Bárbara do Oeste e Jundiaí são cidades que historicamente gostam de futebol e sempre apoiaram e prestigiaram suas equipes. É óbvio que com a colocação das equipes, com as más campanhas, o torcedor se afasta um pouco. Mas ficou claro nessas finais, quem se fazendo um bom trabalho, que o torcedor de Jundiaí, de Santa Bárbara do Oeste, comparece, prestigia. Essa é o grande recado que fica para os dirigentes das duas cidades. Trabalhem bem, façam uma grande gestão, boas partidas, que o torcedor comparece.